Muito obrigada. A vez da senhora ministra Luísa Grilo, por favor. Muito obrigada pela palavra e saúdo os presentes, agradecendo desde já ao CIPRA por nos convidar para este mais um momento de interação com os nossos jovens, porque afinal a razão de ser dos nossos ministérios é exatamente a juventude, é para eles que trabalhamos e é para aqui sobre as suas ansiedades e sobre as suas preocupações, quem sabe críticas que têm a fazer sobre o que nós temos estado a fazer. Relativamente ao Ministério da Educação, nós temos 3 subsistemas que atendem a população jovem. Temos o subsistema do ensino geral, particularmente o ensino secundário do 2º ciclo. Temos o ensino técnico profissional, este sim, virado perfeitamente para a nossa juventude. E temos o secundário pedagógico, que também atende às necessidades de formação para os nossos jovens. No cômputo geral, nós acolhemos cerca de 950 mil jovens no cômputo geral do ensino secundário, e nos diversos cursos que nós oferecemos, desde os cursos agrários aos técnicos profissionais do ramo industrial, do ramo de prestação de serviços, da hotelaria, do turismo, da saúde, enfim, todos esses cursos que a nossa juventude tão bem conhece e procura, felizmente. Os nossos grandes problemas têm a ver com a nossa capacidade de atender mais jovens. Sei que a nossa população é maioritariamente jovem, ouvimos aqui na peça que foi mostrada, e infelizmente ainda não temos a capacidade de receber todos eles no sistema de educação formal. Já que temos um sistema de formação, que é o do MAPTES, que a minha colega bem explicou aqui, que também faz a profissionalização dos nossos jovens. Para o ensino técnico profissional, que é o mais procurado, temos cerca de 200 mil estudantes das várias áreas. O grande desafio é exatamente com as raparigas. O nosso grande desafio é as raparigas não optam pelos cursos, sobretudo do ramo industrial e do ramo agrário, por razões que só elas evidentemente poderão explicar, e aqui como temos jovens pode ser que ajudem, mas do estudo que nós fizemos, uma das razões do abandono, e a taxa é bastante alta, cerca de 35% das raparigas que iniciam um curso técnico profissional não conclui o curso, acaba por desistir. De algumas vezes por engravidar precocemente, outras vezes por razões que não são bem explicadas, umas dizem que é necessidade de ir buscar um trabalho mais rapidamente para poder apoiar a família. Outros é porque o curso que ela pretende fazer não está muito próximo da localidade de residência e então ela acaba por desistir. Mas, de uma maneira geral, por exemplo, no pedagógico, onde efetivamente a seleção é muito mais rigorosa do que no ensino técnico profissional, as taxas de abandono entre as raparigas e os rapazes é muito inferior a 5%. Portanto, é satisfatória essa demanda e, portanto, é a oferta também. O grande desafio que temos é que no meio rural, sobretudo, nós não temos oferta de ensino técnico profissional. Este é o nosso desafio e é para lá que nós estamos a trabalhar e é para lá que estamos a dar o foco, principalmente, é na implementação de cursos do ensino técnico profissional no meio rural. E isso tem a ver também com o desenvolvimento das próprias localidades, e agora que temos novos municípios, acho que os desafios são maiores, apesar de que, em alguns casos, os nossos centros de formação, os nossos institutos técnicos e politécnicos têm internatos. Mas são poucos os jovens que se habilitam a habitar no internato. Não sei qual é a razão, não sei qual é a explicação, mas temos internatos para atender exatamente a estas populações cujos centros habitacionais ficam distantes dos institutos politécnicos. Como convém, os institutos politécnicos são bastante caros por causa do equipamento que ela exige, por causa da qualidade da mão de obra que nós temos de ter, e por essa razão nós temos, podemos assim dizer, centros que são regionalizados. Por exemplo, o Instituto Agrário. Não podemos ter um Instituto Agrário em cada uma das províncias, embora a gente tenha consciência que as nossas províncias são agrárias, mas nós temos um Instituto Agrário em 12 províncias, todas elas devidamente equipadas, com internatos com capacidade de receber 129 alunos,
129 masculinos e 129 femininos, mas infelizmente nem todos procuram os internatos. Para incentivarmos o ensino agrário, já que com a diversificação da economia temos que apostar cada vez mais na agricultura e na qualificação dos seus quadros, então nós estamos a criar uma bolsa de incentivo para as raparigas que optem por ir fazer o curso agrário. É um desafio para a jovem rapariga que faça o curso agrário. Também para combatermos as taxas de abandono no ensino secundário em geral, sobretudo no ensino geral, nós estamos a dar um incentivo às raparigas que se matriculem na 7ª classe e não desistam até a 9ª classe, recebam um subsídio, nós chamamos um subsídio financeiro, para que ela possa adquirir os materiais que necessitam, ou que paguem o transporte, se for o caso, mas que tenham algum valor para não abandonarem a escola. É um programa que começamos relativamente há pouco tempo. Vamos fazer avaliação no final deste ano e vamos ver exatamente qual é o impacto que tem esta medida para combatermos as taxas de abandono escolar. O outro grande desafio que temos, particularmente com o ensino técnico profissional, é a profissionalização efetiva dos nossos quadros, o que significa termos obrigatoriamente estágios curriculares dos estudantes da 13ª classe em contexto de trabalho. Quem faz o curso de mecânico, nós gostaríamos que pudessem fazer o seu estágio numa oficina devidamente orientado para que ele possa ser um mecânico à altura e um mecânico como deve ser. Felizmente, algumas empresas já começam a abrir as suas portas. Há pouco tempo mesmo, creio que toda a gente viu, o Instituto de Telecomunicações conseguiu um estágio para os alunos na TAG. Portanto, então começaram a trabalhar, outros também na área dos petróleos, conseguimos alguns nas empresas petrolíferas para fazer estágios profissionais, porque isto faz, de facto, toda a diferença na formação inicial dos nossos técnicos profissionais. Em suma, dizer que, efetivamente, é um grande desafio satisfazer a demanda da nossa juventude, uma população com uma taxa grande de natalidade, e que os jovens são cada vez um número muito maior, temos dificuldades. O grande desafio que nós temos é que os jovens nem sempre aproveitam a oportunidade. Nós, em termos de formação pedagógica, em termos de formação de professores, nós formamos aproximadamente, no quinquênio, até agora, 18 mil professores. Muitos foram colocados nas zonas recônditas, particularmente, porque é lá que temos a necessidade dos professores. Mas abandonam, trabalham 3 meses, recebem os salários, até recebem agora o subsídio de isolamento, mas depois de algum tempo abandonam a escola sem dar nenhuma satisfação. Lá ficamos outra vez sem professores e essa vaga que podia ter sido aproveitada por um outro, fica em aberto, vamos esperar um próximo concurso público para poder admitir. Portanto, aqui o apelo é que a juventude, efetivamente, aceite as condições que o país oferece para fazer emprego. E a resiliência do jovem está exatamente nisso, na sua capacidade de se adaptar e de se reinventar nos diferentes contextos e na diversidade que ela é enfrentada, porque é assim mesmo que todos nós começamos para chegar até onde nós estamos hoje. Estamos à disposição para ouvir as preocupações dos jovens, anotar as sugestões, nós também gostamos de ouvir sugestões dos jovens e responder às perguntas que nos forem colocadas. Muito obrigada. Boa tarde, eu sou um jovem 61, sou jornalista Alves Fernandes da MFM. Eu trouxe uma bateria de perguntas, mas como estamos restringidos a apenas 2... A restrição é só para permitir que os outros jovens também permitam. Correto. Perguntem, perdão. Correto. E se sobrar tempo, vai poder fazer outras questões mais lá para o fim. É só essa restrição. Correto. Eu também tenho feito perguntas já há 42 anos, por isso vou fazer só 2. 2 perguntas e uma observação. E começo pela observação. Eu estou intrigado com a presença aí do presidente do Conselho Nacional das
indagar o governo, apresentar contribuições ao governo. É por isso que muitos de nós criticam a excessiva governamentalização da nossa sociedade. A plataforma CNJ não é do governo. Na minha opinião, modesta, mas sincera, não deveria estar aí. Perguntas. Doutora Teresa Dias, a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Ouvimos atentamente a sua introdução, mas fui consultar aqui os meus arquivos e reparei que o relatório do INE, referente ao quarto trimestre de 2024, refere que pela primeira vez a informalidade atingiu 10 milhões de indivíduos. Pela primeira vez na história de Angola temos 10 milhões de pessoas na informalidade. A população empregada estará um pouco acima dos 12 milhões e meio de angolanos com emprego. Apenas 2 milhões, pouco mais de 2 milhões têm empregos formais. Os restantes 10 milhões, 300 e qualquer coisa, estão na informalidade. O que é que se passa, Sra. Ministra? O PAP resultou em alguma coisa? Como é que o PAP foi a grande aposta do Executivo e o resultado do ano passado é este? Crescimento gritante da informalidade. Esta é uma pergunta. A outra pergunta, vou reparti-la pelo Ministro Rui Falcão, da Juventude e Desportos, e à Ministra da Educação e também ao Presidente do CNJ, meu amigo Isaías Calunga. Queria observar apenas que o Ministro da Juventude e Desportos está a falar exclusivamente da juventude, mas nós gostamos do desporto e o Dr. Rui Falcão também é desportista. Portanto, se a moderadora me der uma brecha, eu vou introduzir uma colherada também no desporto. O tema é juventude, orgulho nacional e produtividade. Se a produtividade for no âmbito do desporto, esteja à vontade. Muito mas já bem. fez as duas questões. Não, fiz apenas uma. Só fez apenas uma. Observei a presença do CNJI e fiz a pergunta da doutora Teresa Dias apenas, sobre a informalidade. Agora, por favor. Educação e ensino. É uma pergunta com um comentário agregado. Eu tenho uma modesta opinião e partilho com muita gente, especialistas, contemporâneos da nossa Ministra da Educação, que chegamos à conclusão que o ensino em Angola não terá solução se nós insistirmos em fazer as coisas da mesma forma como temos feito. A qualidade do ensino é má. Prova disso é o nível dos jovens que chegam às universidades. O último Exame Nacional de Admissão ao Ensino Médio Técnico Profissional revelou debilidades gritantes. Não é crível que um jovem que termina a 9ª classe, que é a idade em que começam a trabalhar, terminam a 9ª aos 15, 17 anos, estão à procura de emprego, não saibam fazer absolutamente nada. Não é crível que um jovem que termine o 12º ano não saiba fazer nada. Aqui na vizinha Namíbia e mesmo na República Democrática do Congo e também na Zâmbia, quem tem o equivalente à 9ª classe pode ser um ajudante de mecânico, empregado de escritório ou mesmo contador. Quem tem a 12ª classe tem uma profissão. E era assim da minha geração, e a professora Luísa Grilo, que foi professora de muitos de nós, sabe disso. Nós chegamos aos 17 anos com uma profissão dominada da escola, sem perder o ensino das disciplinas gerais. Portanto, eu acho que não vamos fazer mais uma reforma do ensino, mas sim uma revolução no ensino, porque senão os níveis deixarão de ser. À parte do desporto, Dr. Rui Falcão, as infraestruturas esportivas. Como é que a juventude será o orgulho nacional e terá produtividade com os campos de jogos que nós temos a degradarem-se? O desporto escolar morreu porque não há ginásios, não há campos de jogo. No meu tempo havia interturmas, interescolas provinciais e nacionais. Hoje isso está a morrer. Muito obrigado. Eu também agradeço, Alves Fernandes, pela questão que levanta. Na verdade, foi uma afirmação, não é? E não foi propriamente uma questão. Mas, de qualquer maneira, eu devo dizer que avaliar a qualidade da educação apenas por uma prova é um bocado redutor. Reconhecemos, sim, que temos insuficiências graves e, para isso, estamos a trabalhar na reformulação de todo o sistema educativo.
nós fizemos, creio que o Alves é informado e sabe que o governo assinou um protocolo de entendimento com a Unesco no domínio da transformação curricular, exatamente para que possamos, com as falhas identificadas e os pontos fracos também já identificados, podermos então melhorar o nosso currículo escolar. Para, como disse o Alves, no nosso tempo, uma criança de 15 anos tinha uma noção do que é que podia fazer. Hoje, eventualmente, as crianças entram um pouco mais cedo do que nós entrávamos naquela altura. Pode ser um desses problemas, mas principalmente o nosso grande problema é a qualidade dos professores. Os professores que nós precisamos para os diferentes níveis de ensino nem sempre estão disponíveis. Eu dou um exemplo. Nós agora, neste ano letivo, começamos as aulas, os professores que tínhamos no sistema de educação, muitos já não estão, porque foram servir a outros setores. Por alguma razão, só eles poderão dizer, nomeadamente o ensino superior, por exemplo, a província do Namibe, mais de 50 professores que estavam no ensino secundário transitaram para o ensino superior. Olha, deixou uma lacuna. Quando o professor sai, não é só uma questão de preencher a vaga, é uma questão de continuidade do processo docente educativo que fica comprometido. Porque se nós substituirmos um administrativo, o outro colega pode dar continuidade onde parou. No sistema de educação isso não funciona tão bem assim, porque cada professor tem um estilo de trabalhar, cada professor tem uma maneira de atender e os alunos também recebem com mais ou com menos empatia este ou aquele estilo de liderança pedagógica do seu professor. Portanto, dificilmente os programas são cumpridos a 100%. Este é um dos indicadores que faz com que a qualidade do ensino também baixe. Porque se está um conjunto de indicadores, um conjunto de habilidades e competências que o aluno deve adquirir no final de um determinado nível de ensino, mas como houve falta de professores, ele não conseguiu atingir aqueles níveis, é verdade que transita com lacunas. Nós, ao introduzirmos exatamente os testes de seleção, ou se quisermos assim, para a entrada no ensino médio, e agora vamos começar a fazer os exames nacionais, é para tentar também, de alguma maneira, chamar a atenção da sociedade que não podemos, efetivamente, banalizar a entrada e a saída de professores. Precisamos de ter algum cuidado quando saem. Outro grande problema que nós temos é que muitos dos alunos que vão fazer um curso técnico profissional não é porque eles querem, é porque o pai quer que o filho seja isto ou aquilo. E ele vai fazer um curso para o qual às vezes não tem aptidão. Eventualmente não é o seu melhor desempenho não seria ou a matemática, ou a língua portuguesa, ou a língua inglesa, mas como o pai quer que ele seja médico, como o pai quer que ele seja engenheiro, ele vai fazer o curso. Isto também cria dificuldades, porque a prova é em função do curso que o aluno vai fazer. Este é que é o grande problema da qualidade também e do ensino. Efetivamente, nós temos lacunas que vamos preencher, se todo mundo contribuir, porque educação é assim. É preciso sempre que todo mundo contribua. E nós estamos abertos a receber contribuições nesta altura que estamos a fazer a revisão curricular de todos os programas. Gostaríamos de receber contribuições e podermos então fazer juntos este percurso que todos ansiamos, melhoria. Por outro lado, como eu disse, apelar uma vez mais aos jovens mais jovens, não é os jovens da idade do Alves Fernandes, nem da minha tampouco, mas os jovens mais jovens que efetivamente, quando decidirem ingressar para a carreira docente, tenham consciência de que não é uma missão fácil. Ser professor não é tarefa fácil. E não é um sítio onde vai encontrar, por exemplo, uma sala com ar-condicionado. É preciso saber, conhece o nosso país e aceita os desafios de ser professor. Porque a maior parte dos casos, quem sai são mesmo os mais jovens. E então isso deixa lacunas. E ao deixar um professor, é que eu digo, não é a mesma coisa que deixar um funcionário público. Há vários concursos, as pessoas entram na educação só para ter o número da gente de ensino. Assim que tiver uma oportunidade, ele foge da educação. Porque não é tarefa fácil ser professor.
E eu quero roubar um pouquinho da palavra do meu colega, quando o Alves falou do desporto escolar. É responsabilidade também do Ministério da Educação. E o Alves devia ter acompanhado os nossos jogos escolares, que ontem mesmo encerraram. Ontem mesmo encerraram. E aqui, em Colibengo, onde decorreu os jogos escolares da Zona Norte, que englobou as províncias do Uíge, do Zaire, de Cabinda, do Bengo, de Luanda, encerramos ontem e em todas as outras províncias fizemos o jogo. Começam exatamente como no nosso tempo, na interturma, interclasse, interescolas, intermunicipal e depois provincial. E depois temos os zonais, que encerraram ontem. Os apurados nos zonais vão para a fase nacional, que será em agosto. Espero que a FM vá lá cobrir os Jogos Nacionais, final, em agosto, para que todos possamos fazer as festas dos 50 anos e o encerramento das festas do desporto escolar. Peço desculpa. Por amor de Deus, que bom. Muito obrigada. De facto, há a tendência de se fazer aqui um equívoco entre os cursos que o Ministério da Educação dá e os cursos do MAPTES. Os cursos do MAPTES são eminentemente profissionais para o mercado do trabalho. E nós associamos a componente profissionalizante com a componente académica. Por isso, a duração do nosso curso são 4 anos, para que eles possam ter a componente académica e depois a componente profissionalizante. Essa é a grande diferença e, por isso, utilizar as infraestruturas do MAPTES não iríamos cumprir com o nosso objeto de trabalho. Essa é a grande dificuldade. Microfone? Sim. O Camuzemba deixou também outra... Na verdade, é uma sugestão relativamente ao salário para o professor. Mas, eventualmente, a minha colega ministra do Trabalho pode falar do RINAR e que vai dizer exatamente o que é que se passa. Mas eu devo só fazer um comentário sobre o salário. Eu me lembro que, naquela altura, quando nós éramos professores depois da independência, o nosso salário equivalia a $20. Equivalia a $20. E as dificuldades não eram menos do que as que temos hoje. Mas havia o compromisso de fazer e ensinar, porque nós tínhamos a consciência, ok, os professores portugueses foram-se embora, ficamos nós. E nós é que temos que fazer o país acontecer. E um pouco deste patriotismo, por isso é que estamos a chamar aqui a juventude e o patriotismo, é preciso doar um pouco do que eu sou para o bem do meu próximo, que é o meu colega que está ali. O que é que acontece? Às vezes fica difícil nós discutirmos com a minha colega do trabalho sobre a questão do salário do professor. Porque os meus colegas, porque eu sou professora e me assumo professora, os meus colegas me deixam ficar sem solução. Por exemplo, quando um professor concorre livre e espontaneamente para o município do Pangaluquene, aqui pertinho, quer dar aulas. Posto lá, recebeu a guia, fez a formação, recebeu uma turma. Passado um mês já está a dizer que tem um filho doente aqui em Luanda, que o esposo está não sei o quê, que tem mais não sei o quê, já tem que sair de Pango para vir para aqui. Onde está a consciência desse meu colega, que livremente foi? Quando foi, não sabia que tinha esposo, não sabia que tinha filho. Nós, quando assumimos um compromisso, temos que efetivamente honrá-lo. E então me dizem assim, os professores faltam muito, os professores não estão, como é que eu vou argumentar que efetivamente esses professores precisam de melhorar o seu salário? Estamos aqui numa solução em que paga o justo pelo pecador. Nós temos muito bons professores, comprometidos. São poucos, infelizmente, para o número que nós precisamos. Temos e vão fazendo acontecer. Mas nem, infelizmente, há um número grande que nos deixa ficar mal. Porque eles faltam muito. Eles não preparam as aulas. Ao sábado não podem preparar as aulas porque têm que ir à igreja. Agora, então, que temos tantas igrejas, meu Deus do céu. É um caso sério. Todo mundo está na igreja. Não pode ir porque tem na igreja. Não pode reunir.
Quando é que param para estudar as aulas? Nós, professores, nunca podemos dar uma aula sem estudar. Mesmo aqueles que já trabalham há mais de 20, 30 anos, têm consciência disso, que tem que fazer um plano estudando a matéria que vai dar aos seus alunos. Se já deu aquele exercício há 3, 4 anos, não pode repeti-lo, tem que criar outros exercícios, porque aqueles alunos são outros. Então, isto falta o espírito de compromisso, o espírito de entrega. Mas, de qualquer maneira, falar de salário, eu acho que sim, precisamos melhorar o salário, mas este é um assunto da minha colega do Ministério do Trabalho, que sabe dizer. Relativamente à fuga de jovens, meu colega já disse tudo. Mas, felizmente para nós, o bom jovem fica mesmo aqui e faz as críticas para nós melhorarmos o trabalho. Aquele que vai não faz falta. Porque já foi assim, em 75, alguns estão lembrados, o Alves deve saber, em 75 muitos foram embora. Em 80, começaram a voltar outra vez. Em 90, voltaram. Agora também, este momento de crise, é momento de sair, depois hão de voltar. Os que efetivamente amam o seu país são quadros, efetivamente. Querem ver o seu país progredir, eles não vão, ficam aqui. Criticam a ministra Grilo, que não está a fazer bem as coisas, que o ensino não tem qualidade, a escola não tem carteira, mas estão aqui para ajudar a construir, a vencermos juntos os desafios. Não vão lá criticar lá longe, não, é aqui onde eles ficam, porque este é o seu país. Aqueles que vão para dormir debaixo da ponte e estão orgulhosos porque estão na Europa. Aqueles que estão na obra e não têm onde dormir, comem uma refeição por dia, estão contentes porque estão na Europa. Esses não são quadros. Os quadros são esses que estão aqui, a sofrermos juntos, todos juntos, para construir esse país que é de todos nós.